Damos as boas-vindas à Célia Damião, natural de Mafra, que se junta a nós como colaboradora da Aves Exóticas Magazine. Criadora há 10 anos de passeriformes e aves exóticas, atualmente prepara-se para se tornar juíza de aves e irá enriquecer esta entrevista garantidamente. Obrigada, Célia, pela partilha de conhecimentos e paixão pelo mundo das aves. Olá a todos! Hoje tenho comigo uma convidada muito especial que vive rodeada de penas, vive rodeada de cores e nomes de aves que eu confesso que não vou me atrever a dizer. A Célia é uma criadora de aves exóticas e juíza aspirante naquilo que é o mundo das aves e vem partilhar connosco um pouco da sua paixão, um pouco do seu mundo e sem dúvida acredito que vai acrescentar mesmo muito valor nesta conversa barra entrevista. E portanto, antes de mais, agradecer-te, Célia, pelo teu tempo e sobretudo por partilhares connosco o teu conhecimento. E vou direto à pergunta, portanto, antes de arrancarmos, perguntar-te, eu sei que tu tens muito nome e és muito conhecida pelo trabalho que tu tens feito, mas perguntar-te quem é a Célia, fora do mundo das aves. Olá, Carla, obrigada pelo convite. A Célia sou uma senhora de 50 anos, sou natural de Mafra, casada, tenho dois filhos e pronto, sou apaixonada pela natureza, por penas, por cores. Pelos nomes todos que eu não sei dizer, não é? Que eu não sei dizer tão bem, eu, portanto, não quero envergonhar-me, portanto, não sei Sabemos. dizer, tu és a melhor pessoa para falar sobre eles e tenho a certeza que vais falar deles e muito bem. Olha, o que é que eu te gostava de perguntar, Célia? Há quanto tempo é que tu estás ligada à criação de aves? A criação um bocadinho mais a sério há 10 anos. Há 10 anos. Mas sempre tive animais de estimação em casa, né? Sou criada numa aldeia e sempre rodeada de natureza, sempre curiosa com a natureza, com, com, ah, com as particularidades de cada espécie, de cada comportamento, claro, depois de já adulta, já com a minha casa, já com a minha família constituída, sempre tive uma outra ave e hoje é quase um jardim zoológico, apenas. A sério? Tu tens todo um espaço onde tu mantens todas essas tuas paixões e todas Possivelmente, as... possivelmente aqui dentro de casa ouves o papagaio, que está ali a tentar argumentar comigo, a fazer aqui um dueto. Ahm, É possível que se ouça aqui alguma coisa, mas depois criar um espaço, claro, aí está o irmos um bocadinho mais a sério e levarmos o hobby um bocadinho mais a sério, a fim de termos também as coisas com mais higienização, mais. Pronto. E aí já tenho um espaço reservado só para as aves passeriformes, sim. Tu lembras-te da tua primeira experiência com os pássaros? A experiência de criadora. No geral, aquilo que tu achas que faz mais sentido partilhares, aquilo que está na tua cabeça. São muitas, assim, começou o marido a gostar e a levar-me a mostrar as exposições e até que quem ficou doentinha fui eu, né? Ganhei o vício. Não tenho assim nada assim muito particular, os nascimentos das aves, a primeira vez que se consegue criar, criar uma espécie, perceber os comportamentos deles, aqueles às vezes eles conversam, pedem-nos as coisas, de alguma forma eles demonstram, não é? E é interessante, eu gosto imenso dessa parte que é observar de espécie para espécie o comportamento. Uh, tenho aqui alguns que a nível do ninho, da criação do ninho, são totalmente diferentes uns dos outros. E é interessante, muito interessante e desafiante estudá-los, observá-los, muitas vezes sem conseguirmos ter um viveiro e sem conseguirmos chegar a eles, conseguir perceber que eles estão a criar um ninho, que já se percebe que ela tem alguma ausência, possivelmente deve estar a fazer, a colocar os ovos ou a chocar, e ir observando isso até à distância, sem conseguir.
porque há espécies que não podemos manusear muito, porque outras que, olha, vou respeitar o ninho todos os dias, há outros que nem tanto. E é muito interessante observar esses comportamentos. Que é uma coisa que demora a aprender. É uma coisa que não é do dia para a noite. É uma coisa que leva muito Não, tempo, muita experiência, passar muito tempo a observar, não é? A paciência, ler, a estudar, a paciência. tentar entender, tentar interpretar. Registar os ciclos também, porque depois vou registando os ciclos, observo hoje, observo para a semana e vou registando os ciclos. Eu tenho aí uma espécie que eu sei mais ou menos qual é o tempo de choque que ela tem, quanto tempo é que ela vem à rua para vir comer, se alimentar, hidratar. E é muito interessante, é interessante perceber o comportamento das mutações também, E é muito nota-se, giro. nota-se que é uma coisa que tu gostas, que é uma coisa que tu falas com amor. E acho que ainda não te perguntei qual é que foi aquela espécie que tu começaste a trabalhar. A trabalhar, a ter, a cuidar. A espécie que eu comecei a ter como criadora foi o diamante de Gold, que é uma espécie muito atrativa, muito colorida, é nativa da Austrália, e chegou ao nosso país já que há umas décadas, e eu já comprei o meu primeiro casal, adquiri em, ainda era em escudos, portanto foi em 98, Eu não existia. por aí. Já estavas a criar aves e eu ainda não existia neste mundo. E começou aí, esses foi o que eu levei um bocadinho mais a sério, porque eu comecei, esses levaram-me para a dita ornitologia, pronto, pela questão das mutações, de perceber o comportamento dos cruzamentos dos dominantes com os recessivos, com o autossomático, e esses foram os que me desafiaram mais, sim. Quanto tempo Ainda hoje queria essa espécie também. ainda hoje querias essa espécie? Ainda hoje queria essa espécie, sim. E entretanto foste Claro adicionando outras à tua que experiência. sim, outros sangues, não é? Mas essa espécie é muito interessante, muito interessante. Tem muitas classes, depois tem a genética, o comportamento da genética é muito giro. É muito giro ter um casal progenitor e na mesma ninhada ter quatro, cinco mutações diferentes. É muito giro. Tu E comecei quanto? a perceber logo isso mal eles nascem. Pois, e é sempre uma surpresa, não é? Mas é mais ou menos calculada, não é? Porque as coisas estão mais desenvolvidas, já há muito estudo, há muitos registros, inclusive existe uma calculadora genética na internet, acessível a todos, que nos ajuda a calcular uma percentagem, mas é muito interessante, sim, porque muitas vezes depois há outras coisas para trás, outras eh, gerações para trás que têm influência, sim. Isso é muito É muito importante. bonito. Isso era uma coisa que eu não conhecia. Tu estás literalmente a contar-me uma novidade, que é a parte da calculadora. Era uma coisa que eu, sem dúvida, nunca tinha ouvido falar, na verdade. Sim, Mas quanto tempo é que tu dedicas a cuidar das aves no teu dia a dia, atualmente? assim, eu atualmente tenho muitas aves, porque esta questão de quero alargar horizontes, quero sair da minha área de conforto, quero aprender mais. Então, propus-me e tenho mais espécies atualmente. Tenho muitas aves, não é? Tenho o meu marido, que está em casa, porque ele já está na reserva, e que é o meu braço direito, o meu braço esquerdo, ajuda muito. E eu chego a casa e ainda dedico, em média, 2 a 3 horas por dia, sim. 2 a 3 horas A por dia. tratar deles, a desinfetar, a dar os banhos, a colocar as banheiras, aqueles mimos aquelas atenções que depois nós fica ali a observá-los, aí está, os registros, não é? Porque a observação do criador é muito importante, porque consegue prevenir doenças, consegue prevenir uma cria que cai do ninho, consegue prevenir problemas, não é? É Sim. muito importante. Tu tens alguma cor, alguma mutação que gostes mais, que tenhas preferência? No Diamante Gold é difícil, eu acho que gosto de todas, mas particularmente o clássico de cabeça preta, eh, gosto imenso. Por algum Porque especial? eu acho porque foi um dos primeiros casais uma das primeiras mutações que eu adquiri, sim é que é, e a nível de exposições foi o meu primeiro prémio.
que fiquei em segundo lugar no Internacional do Atlântico, e eram, salvo erro, 45 fêmeas, e eu consegui um segundo lugar numa primeira experiência, foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom. Isso é tudo muito E é que curioso. fica com um carinho especial também por essa notação. Acredito, acredito que sim. Tu estavas há pouco a falar de que tens muitas aves e eu comecei a pensar, ok, o que é que será muitas aves? Quantas aves é que tu tens hoje no teu aviário? Mais ou menos. Mais ou menos, atualmente deve ter umas 600. Ui, não estava à espera desse número. Assim, porque em fevereiro fizemos o cálculo, temos que fazer a relação para entregar ao CNF, não é? Temos que fazer nossa declaração e nessa altura eu já tinha 500. Uh, 500, já estava a meio da criação, ainda nasceram mais alguns, deve ter uns 600, sim. 600. Seguramente 600. Numa época de reprodução, costumas ter mais ou menos quantas crias? Eu posso dizer que este ano eu pedi 240 anilhas e coloquei hoje a última anilha. Coloquei hoje no 14 de clube a última anilha que tinha deste ano, portanto, do ano 2025. Agora só em setembro é que virá as 2026. É que vais saber os números Eu exatos. acho que ainda vou usar algumas do ano passado. Ainda vou ter que eu tenho aí alguns a chocar, dois ou três casais, e se nascer vou ter que recorrer às do ano passado, que me sobraram o ano passado. Portanto, não é todos os anos da mesma forma. Nunca é igual. Yeah. E imagino que tu também não fiques com todas. Há vários fatores. Já agora, estamos a falar de fatores, eu não vou saltar para a próxima pergunta, porque eu estou curiosa e eu gosto também de perceber um bocadinho isso. Quais são os fatores? O que é que faz com que exista também essa relação de menor ou maior quantidade de criação? Primeiro, nós quando preparamos uma próxima época, mais ou menos já temos um X de casais reprodutores em mente. Mas depois vai muito do ano, fatores climatéricos, né? Porque se é um ano muito frio, um ano com muita umidade, que são, ainda por cima são aves nativas de outros continentes, e tem que haver, basta haver um problema na luz, uma falta de luz, porque os meus têm alguma luz artificial, têm natural, mas depois há lá uma certa zona que tem artificial. Basta haver uma doença, basta o criador, se não for muito experiente, vamos ter que passar pelos erros, não é? Até ganharmos a experiência. Pronto. E às vezes algum azar também, não é? Porque uma quarentena não bem feita, as quarentenas é para prevenir algum problema quando eles vêm das exposições ou quando nós adquirimos novas coleções, aves para a coleção, fazemos quarentena, como o nome indica, por norma são 40 dias, não é? Com probióticos e defesas e essas situações. Porque as aves estão sujeitas a algum stress e nessa fase ficam com a imunidade mais baixa, logo mais sensíveis a alguma patologia, não é? A uma bactéria, a uma patologia. E às vezes a falta de experiência do criador, e que isso nós vamos adquirindo ano a ano, não é um criador com 2 anos, com 3 anos, depende de pessoa para pessoa e depende das experiências, porque aquilo que eu noto é que os erros ensinam muito mais do que as vitórias. Eu terei que passar pelos erros, muito mais por erros, para conseguir alcançar as vitórias, porque é com eles que eu aprendo muito. E eu já passei por uma fase difícil também, como criadora, e que aprendi muito. Foi difícil, doeu, mas na qual eu cresci muito e possivelmente espero não cometer mais aqueles erros, não sei de onde, mas entrou duas bactérias no meu aviário e tive que recorrer a ajuda profissional. E nós muitas vezes temos que nos permitir isso também. Perceber que sai um bocadinho fora da nossa área, do nosso alcance e ir pedir ajuda profissional. Por mais que tu sejas E muito boa e que gostes muito de uma coisa, há coisas que tu não consegues controlar. Não? claro que sim, claro que sim, claro que sim. Tal e qual como com os filhos, não é? É a mesma situação. Exatamente, tu és mãe, tu tens dois filhos, tu disseste, mas Não na é? realidade tu não és somente Há dois, coisas, mãe de muitos, não é?
Porque é Nós tentamos prevenir que eles, pronto, as crises da vida, mas algumas pessoas terão de passar por elas, não é? E nós, como criadores, é a mesma situação, teremos que passar por algumas delas para nos formarmos e para nos dar aqui um bocadinho de bagagem e de alguma estaleca também, não é? claro. Mas foi uma fase difícil, confesso que foi difícil. Mas deu para ficares mais madura naquilo que é. Eu não te vou dizer os termos certos, mas naquilo que é a viver a criação, não é? Que é saberes que há muita coisa que vai acontecer e que tu simplesmente vais ter que aceitar e vamos ter que não podemos abandonar o barco, vamos ter que aprender com elas Exatamente. e continuar à Temos procura que seguir em das frente. ondas melhores. Exato. Exato. E estávamos a falar de números, portanto, estavas-me a falar um bocadinho daquilo que é os números que tu tens de aves e eu fiquei curiosa, porque eu imagino que tu não fiques com todas as tuas aves, tu consegues vendê-las facilmente. Como é que funciona o processo? Como é que tu fazes? Assim, há uma ou outra que nós já faço às vezes trocas com amigos, não é? Se olha, eu dou-te um casal destes, dás-me outro. Há essas, diria, esses mimos que entre criadores também existe, que é muito bonita a partilha, é muito bonita. Sim, e terei que ceder com certeza que alguns têm sempre dificuldade, eu pessoalmente tenho muita dificuldade em desfazer-me de alguma ave, por isso é que eu consigo chegar a estes números, não é? É pela dificuldade. Mas sim, nas exposições coloco algumas à venda, sim, e não, pronto, não tem corrido mal. A dificuldade é pela parte de tu não conseguiste despedir das aves ou é pela parte em que às vezes fica difícil de tu encontrares pessoas que queiram mesmo ficar com as aves, neste caso outras pessoas? Não, neste caso atualmente é o inverso. É mais dificuldade da minha parte de deixá-las. Mas pronto, quando eu encontro pessoas com um bocadinho de ânimo, que gostem, que eu perceba, ok, fico mais tranquila e vou tentando dar também algum acompanhamento. Quando eu percebo que é um criador recente, vou tento ajudar para que não corra os mesmos erros que eu corri, ou evitá-los. Pronto, e vou dando assim uns alertas e ajudando e vou acompanhando ao longo do ano De longe, né? a estadia dos meus meninos na casa dos novos donos, sim. Na tua opinião, Célia, qualquer pessoa pode ser uma criadora de aves, ou não? A pessoa pode, desde que se proponha a isso. É necessário Desde ter que se algum perfil proponha, específico? diga, não percebi. É necessário ter algum perfil específico, algumas características que tu consideras mesmo muito importantes para sermos criadores? Também temos que gostar muito, não é? Temos que nos propor, temos que ter, também temos que ser pacientes, porque depois aparecem estes percalços e as coisas não são todas tão instantâneas quanto desejaríamos, muitas vezes. E eu acho que existe uma coisa muito importante na ornitologia, ou para termos sucesso na ornitologia, ou na criação, que é nós sermos humildes, saber e pedir ajuda quando precisamos, saber ouvir os outros que têm mais experiência que nós e termos também a coragem de até dar o nosso testemunho, o pouco que nós saibamos, poderá ajudar alguém à nossa volta. Acho que isso é muito importante. Não ficarmos fechados só no nosso quadradinho. Partilharmos conhecimento e amor, não é? Isto é. Eu sei que em relação a esta pergunta que eu te vou fazer, eu já sei meio que a resposta, mas eu quero um pouco ouvir da tua boca, que é, existem muitas mulheres criadoras em Portugal, ou não? Existem algumas. Existem algumas. Existem algumas. Muitas delas estão atrás dos maridos. Muitas criadoras estão atrás dos grandes criadores premiados também, porque, tal e qual como eu aqui na minha casa tenho o meu marido em parceria, não é? E nós somos os dois federados, prontos, e ajudamos, claro que sim, somos uma equipa, não é? Há muitos criadores que eles também expõem e em casa as mulheres dão uma grande ajuda. Quando eu estou a trabalhar, quando às vezes estão doentes ou há uma saída, elas ficam muitas vezes
E estas são as criadoras não visíveis. Existem muitas criadoras, nesse aspecto existem muitas. A expor, já existem menos, sim. Existe uma juíza, temos uma juíza nacional, Canários de Porte, estou a falar na FOM. Na ornitologia, a organização, é que existem menos, sim. Estamos a crescer. Estão a crescer. Como é que é ser mulher neste meio? Qual meio que se refere? Em que Como é ponto do que é meio? viver enquanto mulher? Como criador. Exatamente, como criadora, tu como mulher criadora, como é que uma mulher se encontra um bocadinho neste registro de ser criadora, sendo que existe muito mais homens do que propriamente existe mulheres? Como é que é ser? Eu, eu pessoalmente não tenho qualquer tipo de problema, tenho sido acarinhada, muito acarinhada por todos, muito respeitada por todos. Às vezes noto que fica ali assim um olharzinho tipo. Depois as conversas desenvolvem-se, as perguntas, faço perguntas e partilho também as minhas observações, as minhas experiências, e é só a primeira abordagem, depois não tem qualquer problema. Sinto muito acarinhada por todos, todos, mesmo todos. E isso é muito bom. Criadores mais experientes, com muito mais anos, com muito mais palmarés, mas sim, muito acarinhada por todos, sim. E é muito Tem bom o sido muito facto bom. de assumires isso e de também não teres problema em dizer, olha, mas não existem muitas mulheres dentro deste meio. Eu tenho a certeza que este teu testemunho vai, sem dúvida, poder, não quero dizer influenciar, porque às vezes tem uma conotação um bocadinho mais negativa, mas inspirar as pessoas, mulheres, principalmente, que estão do outro lado e que também olham para ti ou que vão olhar um bocadinho para ti como referência, porque se tu consegues, talvez eu também consiga. Eu não estou a dizer eu, enquanto eu, pessoa, mas alguém que esteja do outro lado, ter um bocadinho este pensamento. Porque às vezes estas entrevistas desbloqueiam exatamente aquela falta de crença de que eu também vou ser possível. E, e agir a forma como tu olhas para aquilo que é a criação, para aquilo que são as aves, a maneira como tu falas sobre isso. E quero perguntar-te o que é que mais te apaixona na criação das aves? Os nascimentos. A esperança, quando eles estão a incubar, depois a curiosidade, eu tenho vontade de lá espreitar o ninho toda a hora, não posso. Depois, quando nascem, aquela curiosidade de saber qual é que é a cor, depois qual é o sexo, qual é o género, é muito giro. Depois ver a evolução, ah, se tem o papinho cheio, se não tem o papinho cheio, se aqueles miminhos que nós damos, toda a hora a apurar uma papinha para ver se eles, para incentivar eles, é muito bonito. Ver a primeira vez que saem do ninho, é muito giro, muito giro. O que É é que uma podes evolução muito gira. continuar a estar todos os dias entusiasmada para acompanhar as aves e para criá-las? Sim, porque há todos os dias também é uma novidade, não é? Eles também não criam, têm ciclos diferentes e enquanto um ninho X já estão a sair e já estão a criar autonomia, haverá outros que estão a nascer no outro lado, é muito giro, é muito bonito. É muito bonito. Depois fazemos o registro todo, tudo registado, é muito bonito, muito bonito. Isso é muito bom. Agora, eu sei que tu eventualmente já respondeste a esta pergunta e já falámos sobre isto antes, mas para as pessoas que vão estar eventualmente a ouvir e que são um bocadinho mais distraídas, tu participas em exposições e em campeonatos? Sim, Sim? participo. Não há tantos anos como criadora, porque inicialmente achava que eu não ia, não estava no meu alcance, era só criador porque gostava de nascer cá em casa os passarinhos e para dar à mãe e a dar à tia, aquilo. Mas comecei a frequentar, sempre fiz muitos quilómetros para ir ver algumas exposições, e era muito bonito, sempre tive uma atração pelos os exóticos, os considerados exóticos, e porque pelo ter mais cores, mais risquinhas, bolinhas, pintinhas, são mais atrativos, sim, são muito giros. Estávamos a falar sobre campeonatos e sobre as exposições que tu também fazes. Sobre as exposições, pronto, sobre as exposições, já há muitos anos que, pelo gosto do marido também, acompanhava ele a ir visitar as exposições, fazíamos alguns quilómetros, fizemos sempre muitos quilómetros, a ir visitar pontualmente a A e B, mas eu achava que aquilo não estava no meu alcance.
Não estava no nosso alcance. Aquilo era uma coisa só assim super. Até que um dia tive uma proximidade um bocadinho. Tive uma participação mais próxima numa exposição e achei aquela logística assim uma coisa. Fiquei apaixonada. Como sou comunicativa e sempre fazia muitas perguntas sobre os passarinhos e como é que é isto e como é que é aquilo, começaram-me a desafiar. E esse para o ano vou concorrer, para o ano vou concorrer. E realmente não correu assim tão mal como eu achava que ia correr. Realmente quem não participa não ganha de certeza, não é? Portanto, temos mesmo que sair das nossas caixinhas da nossa casa, do nosso conforto, e por que não? Se não ganharmos, qual é o problema? Eu encaro como uma aprendizagem. Quando eu aprendo, volto a dizer isto, eu aprendo mais com os que não ganham do que com os que ganham. Quando não ganha, eu encaro sempre como uma aprendizagem, sempre. Não ganhou porquê? Porquê que não ficou bem classificado? Então foi o quê? Era cor? Onde é que eu tenho que ir melhorar? É aí que eu encaro. Claro, depois uma coisa puxa pela outra e isto torna-se viciante. É Quem não arrisca, desafiante também. não é, Célia? Quem não arrisca, não petisca. Que não arrisco, não petisca. Mas nem é tanto pelos prémios, é mais pelo meu autodesafio. É a parte que eu ainda mais gosto. É o meu autodesafio de. Primeiro, cá em casa já tenho que fazer uma pré-seleção, não é? E depois, perante 50 aves da mesma classe, porque aquele aqui não teve pontos na cor? Porquê? O que é que está a mim a escapar? O que é que eu Exato. preciso de ver que não estou a ver? E é esse o ganho que eu tenho tido, de exposição atrás de exposição. É E vamos evitando os erros, não é? Exato, é isso, e é giro essa parte, porque tu olhas para isso que poderia ser um problema, não como um problema, mas como uma coisa boa, porque isso permite tu seres cada vez melhor, Claro que sim, investires claro que em sim. ti e investires no teu Mas trabalho. vamos tentando, não é? Exatamente. E à medida que vai-se adquirindo este conhecimento, vamos evitando de repeti-lo. Pronto, é um bocadinho por aí. Eu encaro isto tudo como uma aprendizagem, sim. E isso é bom, Aprendizagem como criadora. sem dúvida. Existe algum cuidado especial para preparar as aves para esse tipo de eventos que tu tens, por norma? Sim, sim. Por norma, começamos sempre 2 meses antes, a avaliar, até mais precoce, mas pronto. 2 meses antes da exposição, fazemos uma pré-seleção interna, em casa, em que escolhemos o que tiver melhor forma, melhor cor, melhor desenho, até melhor atitude também. Mas aí, depois de fazer essa seleção, vamos verificar se a ave tem as penas todas, tem as unhas todas, não pode faltar uma unha, não é? Ah, é só um pormenor. Ou se há alguma infiltração na cor, muitas vezes há isso que nós não vemos, e isso depois também se aprende com os erros. Às vezes há ali uma pena, no meio de pena, com falta de melanina ou o inverso, e vai estragar ali todo o cenário. E isso é a nossa aprendizagem, nossa do criador. Depois depois dessa seleção, vamos preparar a ave para gaiolas menores, que por norma estão em voadoras, não é? Comunitárias ou com mais espaço, e vamos começar a reduzir para ela se habituar às gaiolas de exposição que são menores e ficar sozinha e ela não se assustar com movimentos, com a movimentar a gaiola de sítio para ela se preparar para o cenário que é uma exposição. Então, uma prateleira em que vai ser exposta numa mesa com uma luz em cima, com um indivíduo a olhar para ela, né? Assim, e vai movê-la várias vezes de sítio às vezes, e ela não se pode amedrontar, não se pode assustar, não pode ficar em pânico, né? E tudo isso é uma preparação que fazemos em casa. Com dois, Depois disso, mais ou menos? ainda temos que preparar a barulhos, a outros tipos de movimentos e a várias alturas, porque numa exposição ela pode estar na prateleira de cima, pode estar numa prateleira de baixo e a visão da ave vai ser diferente. E ela vai se assustar, não é? Então, tudo isso temos que preparar nesses 2 meses antes, por norma, 2 meses antes, Dois meses. até para corrigir alguma pena
tenha que esteja estragada para crescer, por exemplo, e esses 2 meses são cruciais. Muito bem. Tu sentes-te ou sentem-se, eu vou falar um bocadinho no plural, porque tu também tens muito apoio e muito suporte da parte do teu marido. Vocês sentem-se apoiados por associações e clubes? Sim, sim, sim. Eu tenho 2 clubes. O meu marido está associado só num, que até não é o meu. Mas sim, sim, tem dúvidas que temos, que perguntamos. Sim, sim, sim. Sempre que eles podem, ajudam, sim. Queres destacar algum aqui na entrevista? Queres que fique registado um bocadinho isso ou não é algo que Sim, tu queres? posso dar aqui um elogio, um elogio merecido ao Clube Diamante de Golfe, que é um clube muito dinâmico, recebe muito bem e apoia as pessoas. Ah, É pena que todos não possam, todos os outros clubes não possam também corresponder, mas seria por aí, fazem muitos convívios, ah, envolvem todos os elementos também, são impecáveis, são impecáveis. A própria logística também, quando é preciso haver convoiagens, porque muitas vezes não conseguimos acompanhar os pássaros, temos que enviá-los. E aí é através dos clubes, tanto o meu clube, que é o Clube Diamante de Golo, como o Clube Ribatejano, fazem as convoiagens e participam naquilo que Que é eles conseguem auxiliar, não é? muito bem, muito bem. E é importante existir esse apoio, não é? Acredito que, portanto, Inicialmente, quando nós somos criadores recentes, precisamos muito desse apoio. Depois já é mais só a logística de uma convoiagem e pouco mais. Mas sim, a gente também vamos nos ajudando. Também somos sócios, também temos algum dever de participar e de ajudar a comunidade, não é? sem dúvida, sem dúvida. E neste momento, sentes-te satisfeita com a evolução do teu plantel? Sinto, sinto, sinto. Tenho uma boa, tenho, tenho uma boa perspectiva para este ano. Penso que sim. Está a correr bem. Está a correr bem. Esgotei as anilhas, não é? Esgotei as anilhas. Portanto, em nível de números, não podia estar melhor. Correspondeu às expectativas. A nível de qualidade, que é a parte que eu me interessa um bocadinho mais, gostava de ver aquilo que estou a ver, sim. Vamos ver agora o que é que vai ditar as próximas posições. Existe assim alguma espécie, isto também é uma curiosidade da minha parte, existe alguma espécie, cor ou mutação que tu ainda não tenhas trabalhado ou que ainda não tenhas tido a possibilidade de criar, mas que gostavas assim muito, muito, muito de poder ter essa experiência? Tenho muitas. Mas tenho muitas, não vou conseguir dizer aqui todas. A gente vai se apaixonando e depois vamos nos desafiando, porque quando consegues criar já facilmente uma espécie, ou tens a ambição de. Existem criadores que querem desenvolver mutações. Através das cruzas, querem desenvolver mutações. Não é bem. Eu não vou muito por aí. Eu interessa muito e acho muita graça preservar espécies que estão menos na moda. Não sei se poderei dizer assim. Menos visíveis atualmente. Tenho essa preocupação. Depois, gosto muito dos clássicos, portanto, gosto muito dos clássicos. E acontece o quê? Quando crias muito bem uma espécie durante 5 anos ou 6 anos, já não é tão desafiante. Já conseguiste ali arranjar, ah, como é que eu ia te explicar? Já conseguiste encontrar o equilíbrio para conseguir criar aquela espécie. Começas-te a desafiar, começas a ver, aí, sei lá, imaginemos outra espécie e começas a introduzir e a tentar desafiar, ter outro comportamento, precisam de outros cuidados. Por exemplo, é muito normal ou é muito habitual vermos pessoas que criam australianos começarem a criar africanos pelo desafio. Pelo desafio que os africanos, as espécies africanas são sempre mais sensíveis e o clima é muito diferente, o continente é muito diferente do nosso e são mais sensíveis e mais desafiantes. Sim. A questão de tu poderes te lançar para algo que é novo, não é? E poderes viver essa experiência meio que do zero, mas com conhecimento, que é um bocadinho aquilo que tu já tens.
Olha, para quem não percebe nada disto, para quem não está muito dentro do mundo das aves, as aves que tu atualmente crias são fáceis de se cuidar e de reproduzir? Eu acho que são, sim. Isto agora depende do ponto comparativo, não é? Se eu Pois, só for estou comparar. interessada em saber falar sobre isso. Se quiseres, Não, são fáceis, são fáceis. Porque eu estou numa fase que estou mais focada em ganhar conhecimento por espécies. Ou seja, como eu estou como aspirante, ah, e há coisas que nós estudamos nos livros, mas, mas há outras que só consegues aprender na prática. E daí eu agora estou mais focada nisso, a ir a criar, por isso é que eu tenho agora muitas espécies também, para ganhar, é diferente, porque tu vês um livro, praticamente só consegues perceber uma ave boa, as características de uma espécie, as características ideais, mas ao criares ganhas uma sensibilidade diferente, ganhas uma visão diferente, a experiência, não é? uhum. A experiência. Como é que são as tuas instalações, Célia? Eu estava muito curiosa porque temos vindo a falar sobre aves e sobre os pássaros, na verdade, só que eu não sei como é que são as tuas instalações e eu fico a visualizar, começo a criar um mundo dentro da minha cabeça de como é que elas são. Consegues passar-nos um bocadinho isso, descrever um bocadinho para nós Ver, estarmos e dentro também do posso, teu mundo? também se quiseres posso passar algumas imagens também, não tem problema, posso passar algumas fotos. Interessante. As minhas instalações têm também sofrido algumas alterações, não é? Porque à medida que vamos alargando, também queremos melhorar nesse aspecto, não tem nada a ver com as minhas primeiras instalações de há 20 anos, não tem nada a ver. Ah, também vamos nos aperfeiçoando e profissionalizando um bocadinho mais, não é? Para ter uma climatização boa para eles, para não haver correntes de ar, para ter uma iluminação ideal também e para manter a temperatura ideal, no caso dos meus que são australianos. Pronto, é um bocadinho por aí. Depois tenho as voadeiras de criação, tenho as gaiolas de criação, tenho as gaiolas de desmame, que é a transição em que se tira a cria dos pais ali mais ou menos um mês, que eles estão ali nas gaiolas de desmame, e depois tenho umas voadeiras onde eles vão mudar a pena, estão em comunidade, para ganhar músculo também, porque precisam de voar, até à fase em que eu vou selecionar que ainda vão para gaiolas pequeninas de exposição, e estão ali 2 meses a treinar. A treinar. E depois tenho um outro espaço que é o espaço com gaiolas menores, que é o espaço da quarentena. Tem que ser. E Tem que ser, é fundamental. tu preparas os ninhos de uma forma especial? Claro, preparo, primeiro ajudo-os, ponho os ninhos, ponho um pouquinho de fibra de coco, e dou ali um jeitinho. Disponho na mesma a palha para eles, ou a fibra de coco lá num recipiente que a gente põe dentro das gaiolas, e eles vão continuando, mas já dou ali uma pré-ajuda, assim, um estímulo, pronto, é Uhum. mais por aí, um estímulo. Isso é interessante de visualizar, de ver e de ouvir. Na verdade, todo esse processo. Em parte da alimentação, como é que funciona a alimentação, neste caso das aves? Tanto dos pequenos, não é? Dos bebês, como dos adultos. Como é que é a alimentação? Como é que é feita a transição da alimentação, dos bebês para os adultos? Fala-nos um pouco sobre isso. Há alguns cuidados quando estamos na preparação antes de cria, antes dos acasalamentos, que é para os animais também não estarem muito gordos, tem que ser uma dieta um bocadinho mais pobre. Evitamos as papas, porque a papa depois tem mais nutrientes e vai engordá-los, não é? Tem mais rica em gorduras. Hum, e nessa fase damos uma alimentação mais pobre, uma dieta mais pobre. Depois, quando juntamos o casal, quando ela aceita, quando nós vemos que o casal está aceite, aí começamos a oferecer mais alimento.
mais quantidade e mais, até mais variedade. Porquê? Porque isto vai simular, vai dar um alerta às aves que é a altura ideal para eles nidificarem. É a altura ideal quando eles vão ter, porque têm mais alimento ao seu dispor. Na natureza, o que é que nós vemos? Os pássaros, as aves que estão na natureza, vão criar exatamente nessa fase em que há uma riqueza de sazonal, de sementes, porque é a altura que eles ok, é garantida o sucesso da minha prole. E então nós, depois do casal estar formado, vamos oferecer mais riqueza de alimento para isso. Começamos a dar umas papas, mais fruta, mais, às vezes, tenébrio, por exemplo, que é proteína viva, proteína animal viva, ou não. Também há a desidratada e há de outras formas. Eu, pessoalmente, em minha casa dou o tenebro vivo. Ah, pronto, aí é o tal estímulo que eles precisam para garantir a sua prole, não é? Muito bem. Depois da criação, vou agora, quando eles têm os filhos, nunca faltar também as papas, porque tem mais riqueza de nutrientes e já está mais preparada até para eles regurgitarem para os filhos, não é? Para encher o papo dos filhos. E quando os filhos começam a sair do ninho e a começar a comer, e os pais estão a ensinar eles a comer, eu também procuro ter aí algum cuidado com alguma semente, as sementes que eu tenho, umas sementes assim mais pequeninas, mais ricas também em gorduras e proteínas, para as criações vingarem melhor, É preciso para uma, eles aprenderem a comer. não é? Uma atenção constante, diária, a todo o segundo. A observação do Criador é muito importante. É muito importante. Conselhos é que tu darias a alguém, porque já que estamos a falar sobre como é que se cuida e como é que se trata, que conselhos é que tu darias a alguém que esteja neste momento a começar a entrar dentro do mundo da criação de aves? Arrisque, arrisque. Se arriscar, se dedicar, vai ser compensado. Ah, temos sempre receios, é lógico, é normal, mas quem não arrisca nunca vai alcançar, não é? Ponha-se a isso, desafie-se a isso e procure ajudas, procure informações. Hoje as redes sociais é muito fácil nós recebermos informação e procurarmos informação. E há muita gente boa dentro da ornitologia, que gosta de partilhar, gosta de ensinar, e depois cada um vai adequando à sua realidade, porque aquilo que o vizinho adaptou-se muito bem e funcionou muito bem na casa dele, se calhar na minha eu poderei não me ajeitar muito bem e haver outra solução. E é muito bonito, eu gosto imenso de ter criadores mais velhos, que às vezes dão-me tópicos, que para mim é de uma generosidade, é de uma grandeza. Às vezes uma pequena informação, uma pequena partilha de uma experiência que aos olhos da pessoa até não tem grande importância, para ele passou. Mas às vezes é tão importante, faz tanta diferença na vida dos outros, e é tão bonito ver isso na ornitologia, muito bonito, muito bonito. E é um bocadinho isso que tu também hoje trazes cá. Eu tenho a certeza que é isso que tu também vais poder entregar, de certa forma. E eu gosto dessa forma humilde de falar sobre algo que tu tanto gostas, porque não é só teu, é um bocadinho para todos, é um bocadinho para o mundo. E que, olha, que dica é que tu dás, que para ti fez a diferença? Em algum truque, em alguma, sei lá, alguma coisa específica, alguma coisa que fazias todos os dias? Existe assim algo que tu possas dar como truque ou eles não existem? A dar um truque para um criador novo. Um truque, se existe algum truque, algum segredo, alguma coisa que tu sintas que é importante partilhar e que faz a diferença naquilo que é começar a criar, ou isto não existe? Não, eu acho que é só mesmo amor e dedicação, nós empenharmos naquilo que gostamos, que nos dá algum prazer, não é? Que nos dá alguma satisfação. E hoje em dia, na nossa vida, com tantos problemas, com tanta rapidez que existe no mundo, às vezes um bocadinho de calmaria só observar uns pássaros
É fantástico. É daí que também. Dar-nos ali a serenidade, dar-nos o nosso ponto de equilíbrio. E eles dão-nos muitos ensinamentos. Os pássaros dão-nos muitos ensinamentos. Mas voltando um bocadinho atrás, dentro da ornitologia também há muita generosidade. Generosidade entre ajuda também, porque as pessoas ajudam-se. Ou eu não posso ir àquela exposição, tu levas os meus pássaros. Olha, eu acabou-se, imagina, Papa, não te importas-me emprestar 2 ou 3 quilos e é fabuloso. É muito bonito, muito bonito. Muito. Gosto muito de saber e também conhecer um bocadinho desse lado, que é algo que até agora, até o momento, ainda não, ninguém tinha feito uma partilha tão genuína como é que tu estás a fazer, e isso é bonito de se ver, e não tem preço, eu acho. Mas qual é que é assim, e agora uma pergunta um bocadinho mais pessoal, e não sei se te posso perguntar, mas qual é que é o teu grande sonho, como criadora? Ao próximo objetivo? Assim, eu não sou muito ambiciosa a nível de prémios. Todos os que vierem são muito bem-vindos. É sempre um reconhecimento que estou no caminho certo. Ah, a ambição, propus-me neste caso a juiz, portanto estou empenhada e estou dedicada a essa situação. Portanto, gostava de alcançar e gostava de dignificar. Estávamos a falar um bocadinho sobre a parte do teu percurso e algo que eu acho que é importante falarmos, que é aquilo que te permite tu quereres crescer um bocadinho dentro do mundo e tens a oportunidade de tornar juíza. A minha pergunta é perceber um bocadinho como é que isso surge na tua vida, como é que essa vontade vem ao de cima. Essa vontade vem, é assim, primeiro nunca tinha sequer passado pela minha mente uma coisa dessas. Aí está, quando comecei a ir às exposições e a concorrer, a questão de eu fazer muitas perguntas, de querer procurar respostas, uh, fez com que eu também ganhasse algumas amizades, não é? E começaram-me a desafiar, por que não? Então, não tenho tempo, não é assim tanto tempo e tal. E por que não? Se eu gosto de aprender, se eu quero aprender, e por que não? Através desses amigos que começaram-me a desafiar, comecei a ponderar, e por que não? E por que não? E vamos lá. Cá estou, se alcançar, excelente, que é o meu objetivo. Se não alcançar, fica aos conhecimentos. Sem É um dúvida. bocadinho por aí. Leva um bocadinho assim as coisas na desportiva, para não criar muita pressão também. Nota-se, mas é uma desportiva que é boa. É uma forma de falar, Obrigada. de fazer as coisas na desportiva, mas eu acho que vem de um lado muito bonito, que vem de um lugar de amor. E até tinha aqui mais algumas coisas para partilhar contigo, para perguntar, mas a verdade é que nós até fomos falando um bocadinho sobre elas enquanto ias partilhando um bocadinho a experiência e como é que não é. E a última coisa que eu também tinha aqui em nota para te perguntar era falar um bocadinho sobre as mulheres estarem em menor número dentro do mundo das aves e dentro daquilo que tu fazes. E eu não sei, eu vou deixar um bocadinho em aberto para tu poderes falar sobre isso, se sentires que há alguma coisa que é importante falar, há uma mensagem que seja importante ser passada para outras mulheres que estejam a ouvir, para outras pessoas que estejam do outro lado e que possam, de certa forma, ser inspiradas por ti. Nós já falámos sobre isso a meio da conversa, mas para terminar aqui a nossa chamada, conversa, entrevista, como queiram chamar, há alguma coisa que tu sentes que faz sentido acrescentar em relação a isto, de seres uma mulher em poucas que desenvolve aqui a criação de aves? Ou alguma coisa que sintas que seja importante a partilhares que eu não perguntei e que não falei? Estás à vontade, o palco é teu. Obrigada. O que eu sinto é que nós mulheres temos muita potencialidade, tal e qual como os homens, não menor nem maior. Nas coisas que nós mulheres nos empenhamos, somos muito boas, nas que nós nos propomos e dedicamos, somos muito boas. Também nos homens, também, alguns. Mas como nós temos aquele lado, eu acho que o lado maternal, e a criação é um bocadinho também esse lado, não é? Ah, Aquilo que eu. Existe mulheres na ornitologia, é minoria, mas existe mulheres ah,
que eu admiro imenso na ornitologia, a nível mundial, a nível nacional, ah, mas realmente as mulheres estão ainda um bocadinho atrás dos maridos. As tais criadoras de casa, muitas já são criadoras de casa, mas têm muitos afazeres e, e é só, mais acompanham, pronto, e dão aquele apoio tão necessário, mas as que gostarem de pássaros e de aves, venham descobrir o prazer e o gosto que é a brincadeira que é concorrermos, porque temos que levar isto também um pouco com brincadeira, sempre de uma forma positiva. Eu encaro a ornitologia de uma forma positiva, porque é um hobby, é para ser prazeroso, é para ser justo e prazeroso, e que venham descobrir o quanto é bom, os convívios que nós temos, os encontros. Cada exposição não é só uma exposição de receber uns prémios, de reconhecimento do nosso trabalho e dos nossos palmarés, é um encontro de amigos, a maioria das vezes, um encontro para partilharmos, para aprendermos, é fabuloso. E é a parte que me preenche mais. E depois encontramos pessoas de todas as partes do mundo, não é? Porque vêm de todas as partes do país, inclusive das ilhas também, e é muito gratificante. Sairmos de casa atrás dos pássaros. Às vezes é só o impulso. Precisamos. E é giro, é muito giro de saber isso. Célia, queria mesmo agradecer-te pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela tua abertura e pela humildade com que tu falas daquilo que tu tanto gostas e daquilo que tu tanto valorizas, que é as Obrigada. aves, que são os Eu, pássaros. Eu gostei eu muito fico muito grata. e eu desejo-te muito sucesso e muitas crias saudáveis. Obrigada. Muito agradecida por tudo. Obrigada a ti, Carla, por esta oportunidade, por esta conversa de amiga. E convido todos que sejam curiosos e que venham visitar uma exposição e percebam o ambiente que existe e que se proponham a apaixonarem-se por ornitologia. Temos muito a aprender com a natureza. Gostei muito, muito.